Olá pessoal, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vou estar resolvendo o exercício 6 do capítulo 2 do livro do Moisés. Esse aqui é o volume 1. Esse é um exercício bem simples que aborda temas de cinemática, posição, velocidade e aceleração, mas que utiliza de uma matemática um pouco mais avançada ali no curso de cálculo, que se você for iniciante no curso, talvez você não tenha tanta afinidade ainda com essa matéria. Por isso a gente vai com bastante calma tentando entender, tá bom? Vamos lá. O exercício diz assim: uma partícula inicialmente em repouso na origem move-se durante 10 segundos em linha reta, com aceleração crescente, segundo a lei A é igual a bt, onde t é o tempo e b é igual a 0,5 metros por segundo ao cubo. Trace os gráficos da velocidade v e da posição x da partícula em função do tempo. Qual a expressão analítica da velocidade em função do tempo? Beleza. Vamos aqui separar os dados bem importantes, né? O enunciado nos diz que inicialmente essa partícula está em repouso. Se ela está em repouso, ela não está se movendo e ela está paradinha ali na origem, ou seja, é justamente como esse desenho que eu fiz aqui. E se ela está parada, então ela não tem velocidade. A velocidade inicial dela é zero. O tempo inicial dela é zero também. Ela não está se movendo, ela está parada ali. E a posição inicial dela também vai ser zero, já que ela está em repouso na origem. Outra coisa é que depois que ela sai do repouso, ela se move durante 10 segundos. Eu deixei separado aqui. E ela se move com uma aceleração crescente segundo essa lei. A é igual a bt. Aqui eu já substituí b por 0,5, que o enunciado também nos informa o valor, e 0,5 é equivalente à metade, então eu só substituí meio do tempo. Com isso, com essa informação da aceleração, nós conseguimos ver que a aceleração ela não é constante, mas ela aumenta linearmente com o tempo. A gente consegue perceber isso pelo gráfico também. Então, ela não é constante, né? Ela aumenta linearmente com o tempo. Certo. O exercício nos pede o gráfico da velocidade e da posição em função do tempo e também a expressão para a velocidade em função do tempo. Para a gente responder esse exercício, a gente vai utilizar da solução do problema inverso que está lá no capítulo 2 do livro do Moisés. O que é isso? A gente vai partir da aceleração e das informações que nós temos sobre a aceleração, que é justamente essa lei aqui, que rege a aceleração, e também das condições iniciais, que são essas aqui. E a partir disso, nós vamos conseguir determinar a lei horária do movimento. Aqui eu coloquei a aceleração. É importante a gente entender o que é a aceleração. A aceleração ela é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. E ela pode ser escrita assim, como o limite, né, da variação do tempo, desse intervalo de tempo tendendo a zero, da variação da velocidade, dividida por esse intervalo de tempo. Ou de forma finita, pode ser escrita como a variação da velocidade sobre a variação desse tempo também, certo? Isso aqui representa que a aceleração em um instante t, ela é obtida considerando uma variação muito pequena de tempo e calculando como a velocidade muda nesse intervalo de tempo aqui, certo? Como o nosso objetivo aqui é entender a expressão da velocidade em função do tempo, nós podemos isolar esse ΔV. Isolando ΔV, nós vamos ter que ele é igual à aceleração em função do tempo vezes ΔT, né? Outra forma de reescrever ΔV é dizendo que isso aqui é equivalente à velocidade final menos a velocidade no tempo inicial. Só que a nossa velocidade no tempo inicial ela é zero. Então, nós podemos retirá-la desse membro aqui da equação, né? E isso vai continuar sendo igual à aceleração em função do tempo vezes o intervalo de tempo ΔT. Agora, se nós somarmos todos esses intervalos e essas pequenas variações da velocidade ao longo do tempo, de um tempo inicial zero, né, no nosso caso aqui o tempo inicial zero, até um instante de t de tempo qualquer, um instante t de tempo qualquer, nós vamos ter exatamente essa soma aqui, certo? E aí, se nós tendemos o limite, fizermos o limite do ΔT tendendo a zero, nós vamos obter essa expressãozinha aqui. Essa expressãozinha aqui é a integral indo do tempo inicial até o tempo final da aceleração em função do tempo vezes um finitesimal do tempo, ou seja, um intervalo muito pequeno de tempo, bem pequenininho mesmo. Isso aqui também significa que
essa integral aqui da aceleração, ela representa a área sobre o gráfico da aceleração e ela nos dá a velocidade em função do tempo. Então, ela nos dá justamente essa área aqui que eu vou sombrear agora, tá bom? Como nós estamos trabalhando no intervalo de tempo 10 segundos, eu marquei aqui no 10. Isso nos dá um triângulo. Então, aquela integral ali, ela é referente a essa área. E a área de um triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2. A base é o tempo, essa linha aqui que está em função do tempo, certo? E a altura é a aceleração em função do tempo. Nós sabemos que a aceleração em função do tempo foi nos dada por essa lei, B vezes T. B é metade de T, então a gente repetiu aqui, metade de T. E vai multiplicar pela base, né? A nossa base é T. Então, multiplica de novo pela base T e divide tudo isso por 2, pela metade. Resolvendo essa equação facinha aqui, nós vamos obter que a nossa velocidade em função do tempo é igual a T ao quadrado dividido por 4, ou seja, 1/4 do nosso tempo ao quadrado. Isso aqui representa exatamente a mesma coisa que nós fizemos, a área do triângulo, só que de uma forma um pouco mais avançada, certo? Aqui nós temos as regras de integração. Agora nós vamos tentar resolver esse mesmo exercício utilizando as regras de integração. Bom, as regras de integração nos dão que se nós temos uma constante multiplicando a nossa variável, nós podemos tirar essa constante da integral e simplesmente resolver a integração da nossa variável. E para resolver essa integral, nós vamos tirar a regra do expoente, que diz que a integral de um x elevado à enésima potência, ou seja, ao n, a expoente n, vai ser igual a esse valor, essa variável elevada a n mais 1, dividido por n mais 1 mais uma constante. Então, vamos aplicar isso aqui agora na nossa integral. Nós sabemos que a velocidade em função do tempo é dada pela integral da aceleração, essa aqui é a lei da aceleração, que a gente viu lá no começo, lembra? Vezes um finitesimal do tempo. E ela vai do instante inicial até o instante final. E B é uma constante, então, pela regra de integração, ela pode sair da integral. Então, nós ficamos que B multiplicando a integral, que vai do instante 0 até t, de t dt. Aqui, para resolver isso, é bem simples, o expoente que está aqui é 1. Então, nós vamos somar mais 1 e dividir por 1 mais 1. Isso nos dá exatamente aqui t ao quadrado dividido por 2. Agora, nós vamos colocar nos limites de integração, que vai de 0 até o t. Resolvendo aqui os limites de integração, que é esse passo aqui, nós vamos ter que a nossa velocidade em função do tempo é b vezes t ao quadrado sobre 2. E b é metade, né? Vale metade. Então, isso é exatamente igual a 1/4 do tempo ao quadrado. Ou seja, nós obtivemos as mesmas respostas por jeitos diferentes. Aqui a área do triângulo normal e aqui utilizando a integração, que vai nos dar a área do triângulo também. Certo. No instante t igual a 0, nossa velocidade vai ser 0. Agora, no instante t igual a 10, a nossa velocidade vai ser 25. Aqui tem o gráfico, ó. Eu peguei esse valor que nós obtivemos a expressão, eu plotei no GeoGebra, que é uma calculadora gráfica, e me deu exatamente esse gráfico aqui. Para a gente continuar agora e ver o gráfico da posição, nós vamos seguir pela mesma linha de raciocínio, certo? A nossa função da velocidade nos deu uma parábola. E a partir dessa parábola, né, da função da velocidade, na verdade, nós vamos obter a posição. Porque da mesma forma que a aceleração é a variação da velocidade no tempo, a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Então, segue ali o mesmo padrão. Vamos fazer aqui que a velocidade em função do tempo é igual ao limite do intervalo de tempo tendendo a 0 da variação da posição em relação ao tempo. Da forma da variação finita, nós vamos ter exatamente isso aqui. Isolando
a variação da posição, nós vamos ter que a variação da posição é igual à velocidade em relação ao tempo vezes o intervalo de tempo ΔT. Isso aqui pode ser reescrito como a posição final menos a posição inicial e vai ser exatamente igual a esse mesmo termo aqui. Sabemos que a nossa posição inicial é zero, a partícula está lá na origem, então podemos tirar esse termo da nossa equação. Ficamos apenas com a posição em função do tempo igual. De novo, nós podemos somar todas essas pequenas variações da posição em função do intervalo de tempo, que vai do tempo inicial até um instante de tempo qualquer, e nós vamos obter exatamente a mesma expressão que nós obtivemos ali fazendo da aceleração, né? Agora, colocando o limite do ΔT tendendo a zero, nós vamos obter outra vez uma integral, que lembra, representa uma área. Dessa vez, a área que nós vamos ter é a área debaixo da curva que nós encontramos para a expressão lá da velocidade. Esse foi o gráfico, lembra da velocidade que nós obtivemos. No caso, para a posição, seria exatamente essa área aqui. Você saberia calcular essa área? Nós não temos, né? Não é tão fácil, não é tão trivial como a do triângulo. E é por isso que nós utilizamos do recurso da integração, porque para algumas áreas não é tão trivial assim. E da mesma forma, nós vamos utilizar as regras de integração, certo? Nós vamos integrar a velocidade no instante t por esse infinitesimal do tempo, né? Esse intervalo muito, muito pequeno do tempo, que vai de 0 até t. Isso aqui nós descobrimos anteriormente e é equivalente a 1/4 do tempo ao quadrado, certo? Então, eu substituí aqui na equação na integral. E agora nós vamos integrar. 1/4 é uma constante, pode sair da integral, foi isso que eu fiz aqui. E agora vamos usar a regra do expoente. Lembra que o expoente, a gente soma uma unidade ao expoente aqui e divide justamente por essa soma. Então, nós vamos ter aqui t elevado ao cubo dividido por 3. Agora, nós vamos aplicar os limites de integração. Aplicando os limites de integração, nós vamos obter aqui a nossa posição em função do tempo vai ser 1/12 do tempo ao cubo. Essa aqui é a nossa posição em função do tempo. Agora, se nós plotarmos essa equação aqui lá no GeoGebra de novo, nós vamos obter esse gráfico aqui, que é um gráfico cúbico, né? Lembrando que nós saímos daqui e nós vamos até o instante de tempo 10. E vai nos dar aproximadamente 83,3,3, ou seja, mais ou menos por aqui. Certo? Então é isso, gente. É importante entender que a integração da velocidade representa a área sobre o gráfico e dá a posição em função do tempo, ou seja, a integração, né, da velocidade em função do tempo, ela representa justamente essa área do gráfico aqui e nos deu a posição em função do tempo. Então é assim que nós conseguimos resolver esse exercício. Eu espero que vocês tenham entendido e essas soluções, a solução do problema inverso estão todas no livro do Moisés, tá bom? É isso, tchau, tchau, até a próxima.